Abordaremos agora a importância e as indicações de exame de imagem no diagnóstico da Covid-19. A urgência em detectar a infecção pelo novo coronavírus está mais que clara. Trata-se de uma medida essencial, tanto para preservar a saúde dos pacientes, quanto para evitar o aumento da disseminação. Você sabia que a tomografia e a ressonância também podem ajudar o diagnóstico da Covid-19? Então, continue com a gente para entender como funciona e como você pode realizá-lo. O que é tomografia computadorizada? A tomografia é realizada em um aparelho específico, o tomógrafo, que emite raio-x sobre o paciente. O tomógrafo gira em torno dele mesmo e gera radiografias transversais, o que resulta em imagens de diversos ângulos. O exame é rápido e não invasivo. A duração varia de acordo com a área analisada, mas costuma ficar entre 10 e 30 minutos. A tomografia computadorizada é um exame de imagem com alto nível de detalhamento, usada para visualizar órgãos, tecidos e outras estruturas em diversas partes do corpo. É realizada apenas com pedido médico. Por exemplo, quando existe a suspeita de uma infecção nos pulmões, como uma pneumonia, o médico solicita uma tomografia computadorizada do tórax, conduzido pelo radiologista. O procedimento leva de 5 a 30 minutos. Durante o exame, o paciente permanece deitado, imóvel, enquanto o aparelho capta as imagens. A tomografia computadorizada é útil, principalmente, para avaliar o comprometimento pulmonar acarretado pela doença. Isso vale ressaltar tanto em pacientes crianças como em adultos. Durante a pandemia do Covid-19, foi permitido realizar o exame sem um pedido médico, dada a sua importância para o diagnóstico da infecção respiratória. O paciente deve ficar deitado na maca do equipamento, que desliza enquanto um aparelho de scanner à sua volta, em formato de rosca, capta as imagens da região solicitada. É preciso ficar imóvel durante todo o procedimento para que as imagens saiam nítidas. Em alguns casos, é solicitado até que o paciente prenda a respiração enquanto as imagens são obtidas. A tomografia não causa nenhum tipo de dor e geralmente não provoca desconforto em pessoas com claustrofobia, pois o scanner não é estreito como a ressonância magnética. Bom dia, eu me chamo Valeriana. Vou falar um pouco de quem pode ou não fazer tomografia computadorizada. Por conta da radiação, a tomografia computadorizada é contraindicada para mulheres com incerteza em relação à gravidez, atraso menstrual e gestantes. O uso de meio de contraste endovenoso em geral está contraindicado para quem tem alergia a iodo, sendo reservado para situações específicas a serem determinadas pelo radiologista. A tomografia não é um exame de rotina, mas solicitada caso a caso, conforme a necessidade individual. Sendo assim, os preparos variam conforme a região examinada. Mas, de maneira geral, é preciso ficar 8 horas em jejum. No dia do procedimento, o paciente deve se apresentar sem brinco, pílsere e outras joias. Também não deve usar roupas com botões metálicos ou zíperes. Além disso, é importante levar exames anteriores, se existirem. A tomografia computadorizada não deve ser usada como rastreio ou para diagnóstico inicial por imagem da Covid-19. Quem pode fazer tomografia computadorizada? Apesar de não dever ser usados isoladamente no diagnóstico da Covid-19, o diagnóstico por imagem é um bom aliado. A tomografia computadorizada de tórax pode ser indicada para pacientes hospitalizados sintomáticos a partir de observações clínicas ou com base em exames PCR ou de sorologia. Assim, quando adequadamente indicada, a tomografia de tórax é mais uma alternativa para apoiar o rastreio, tanto que o Ministério da Saúde criou um banco de imagens para ajudar no diagnóstico da doença. Essa plataforma colabora com o trabalho dos médicos, facilitando a interpretação dos exames de imagem.
Afinal, esses profissionais precisam identificar as principais anormalidades pulmonares que levam à suspeita da infecção por coronavírus. Pois bem, com a disseminação da infecção pelo Covid-19 em todo o mundo e em nosso país, os métodos de imagem têm recebido atenção especial e é importante destacar qual seria o papel da tomografia computadorizada, principalmente nesse caso do tórax, no contexto de um paciente com suspeita ou mesmo com diagnóstico confirmado de infecção por Covid-19. A Covid-19, na sua forma mais aguda, afeta de forma severa os pulmões, muitas vezes danificando por completo brônquios, bronquíolos e alvéolos. O exame de ressonância magnética é um método de diagnóstico por imagem que não utiliza radiação e permite retratar imagens de alta definição dos órgãos do corpo. Dependendo da área a ser estudada, o exame pode demorar de alguns minutos até 1 hora. Entretanto, é muito preciso e confiável, pois a partir do conhecimento das imagens pode-se obter um diagnóstico rápido e preciso. Através das imagens obtidas pelo exame, é possível fazer uma análise de doenças neurológicas, ortopédicas, abdominais, cervicais e cardíacas. Este procedimento também é indicado para diagnóstico de tumores, doenças degenerativas, coágulos e traumas. Na ressonância magnética, o aparelho que adquire as imagens é chamado de magneto. Ele possui a forma de um grande cubo com uma abertura, por onde o paciente entra deitado. O aparelho emite ondas de rádio semelhantes às ondas de rádio FM. Porém, no caso da ressonância magnética, o paciente ouve essas ondas como um pequeno ruído durante o exame. O equipamento cria então um campo magnético que funciona como um ímã, onde as moléculas de hidrogênio do nosso corpo ficam alinhadas com o campo magnético. O paciente deve ficar imóvel até que o teste acabe. Diferente da tomografia e do exame de raio-x, a ressonância magnética não utiliza o mesmo tipo de radiação. No exame de tomografia computadorizada e raio-x, utiliza-se a radiação X, enquanto a ressonância magnética utiliza radiação não ionizante. O exame não é invasivo e não provoca dores no paciente. Como não há risco de radiação, a ressonância magnética permite que vários exames sejam realizados no mesmo paciente e pode fornecer informações adicionais a tecer durante o acompanhamento do paciente. Inclusive, é importante salientar que a ressonância magnética é uma alternativa atraente no diagnóstico e prognóstico da Covid-19. Por ser um exame que não usa radiação, é indicado para pacientes que têm problemas com radiação, como alergia à radiação do iodo ou pacientes gestantes. Entretanto, a ressonância magnética é indicada apenas para pacientes em estados graves ou moderados. Vale ressaltar que pacientes com casos leves, o ideal é fazer o exame de PCR ou sorológico. A ressonância magnética é uma das técnicas de imagem mais detalhadas disponíveis para profissionais de saúde e pacientes hoje. Porém, existem contraindicações para a ressonância magnética que não podem ser esquecidas. A ressonância apresenta muito pouco risco para a saúde, pois não depende de radiação, assim como imagem de raio-x ou tomografia computadorizada. Embora o campo magnético para o procedimento não cause danos aos tecidos, a ressonância seja considerada um dos procedimentos diagnósticos mais seguros disponíveis. Certas condições podem representar um perigo para os pacientes submetidos a uma ressonância magnética. O poderoso campo magnético usado na ressonância magnética atrai objetos contendo ferro e pode levá-los a se mover com grande força.
Por esse motivo, os pacientes são aconselhados a remover todas as joias, roupas e outros itens que podem conter metal antes de entrar na área da ressonância magnética. Esses itens podem criar um risco durante o procedimento. Da mesma forma, objetos contendo metais implantados no corpo podem representar um perigo, porque eles podem se mover ou aquecer durante a ressonância magnética. Consequentemente, as seguintes condições são frequentemente contraindicações para a ressonância magnética, como marca-passo ou desfibrilador implantado, clipes de aneurismas ferromagnéticos, um implante coclear. Pode ser danificado ou criar um dano tecidual na presença de um sistema de ressonância magnética. Os eletrodos usados na estimulação cerebral profunda podem causar lesões ou sofrer danos durante a ressonância. Corpos estrânicos metálicos, algumas variedades de implantes oculares. Quanto ao uso do contraste, que é uma substância necessária, em alguns casos, para produzir uma imagem mais detalhada das artérias, dos vasos sanguíneos, lesões no pulmão e outros órgãos. Existem basicamente 3 tipos de contraste: o contraste à base de bário, o contraste à base de iodo e o contraste à base de gadolínio. No caso do exame de tomografia, pode ser utilizado o contraste de bário ou iodo. No caso de exame de ressonância magnética, utiliza-se o contraste à base de gadolínio. Em relação ao bário, é administrado por via oral e avalia o tubo digestivo. Já o contraste à base de iodo pode ser administrado tanto por via oral quanto por via endovenosa e avalia tanto o tubo digestivo ou em estruturas internas e estruturas vasculares. Já o contraste à base de gadolínio sempre é administrado por via endovenosa e avalia estruturas internas do nosso organismo. Sobre as reações adversas do contraste, elas são raras. Quando acontece, ela se manifesta como, por exemplo, calor no corpo, vermelhidão no rosto e pode ter coceira. Sobre as recomendações do uso: primeiro, estar em jejum. Segundo, as pessoas que já tiveram algumas reações adversas graves em relação a outros exames anteriores precisam informar antes de realizar o exame. Ambos os exames de tomografia e ressonância magnética oferecem imagens precisas, mas a tomografia oferece imagens horizontais e em 3D, enquanto a ressonância magnética permite ver planos frontais e oblíquos. A tomografia é solicitada em casos mais simples, diferentemente da ressonância magnética, sendo solicitada em casos mais complexos. Apesar da TC ter sido bastante solicitada para o diagnóstico da doença COVID-19, a ressonância magnética oferece uma alternativa que não requer radiação, de acordo com o estudo publicado dia 15 de agosto pela Academia Radiologia. Os resultados mostram que os médicos que lidam com a COVID-19 optam pela ressonância magnética, pois, além de não haver risco de radiação, a mesma permite que vários exames sejam realizados no mesmo paciente e que podem oferecer informações adicionais à tomografia. A ressonância magnética oferece uma boa alternativa, principalmente porque novas técnicas, como a sequência de hélice e spin echo ponderada em T2, melhoram o desempenho da modalidade do pulmão. Ou seja, a utilização de TC é recomendada para pacientes com COVID-19, confirmado por testes laboratoriais e suspeito de complicações com abscesso pulmonar e emfisema pleural. O estudo inclui 32 pacientes com COVID que foram submetidos à tomografia computadorizada
e ressonância magnética para o acompanhamento em 24 horas de tomografia computadorizada original. O grupo rastreou o número de lobos pulmonares afetados, o número de lobos que manifestaram capacidades em vidros fosco e consolidação, o número de nódulos, a distribuição das lesões e a presença de derrame pleural. Dos pacientes, 96,9% eles apresentaram sinais de pneumonia na tomografia computadorizada, sendo o achado mais comum as capacidades em vidro fosco, que foi 90,6%, seguidas de consolidação, 43,8%. Esses dois achados de tomografia computadorizada também foram observados na ressonância magnética. E observou o grupo Arts e colegas, descobriram que a sensibilidade de ressonância magnética para detectar nódulos pulmonares foi de 91,7% e sua especialidade foi de 100%. O resultado mais importante do nosso estudo é a sobreposição quase completa dos achados de tomografia computadorizadas em pacientes com Covid-19. O papel do diagnóstico por imagem no combate à Covid-19. Exame de imagens ajudam na detecção das doenças e são imprescindíveis no seu acompanhamento e definição de condutas clínicas. Voltamos a observar uma alta de casos de Covid-19 em diversos estados do Brasil. Em novembro, as taxas de internações hospitalares e de exames laboratoriais positivos aumentaram cerca de 20% a 30% respectivamente. Esse cenário reforça a importância da medida de isolamento e dos cuidados preventivos para combater a pandemia, assim como a realização dos exames diagnósticos em caso de sintomas. Os exames mais lembrados quando falamos de coronavírus e, de fato, os recomendados para seu rastreio e detecção são RT-PCR, considerado padrão ouro para identificar o vírus, e os testes sorológicos, que mensuram os anticorpos produzidos pelo organismo a partir do contágio. Com metodologias distintas, ambos têm indicações específicas para serem realizados. Pessoas já assintomáticas pelas doenças e com mais sintomas, os quadros mais graves de Covid-19, têm à disposição os exames de imagem, como a ressonância do tórax e a tomografia de pulmão. Esses recursos auxiliam tanto no diagnóstico como no prognóstico. Embora não façam parte do protocolo oficial de diagnóstico, são considerados complementares e fundamentais para acompanhar a evolução da doença em pacientes internados ou em recuperação. Para orientar a comunidade médica sobre os usos e condutas com esses exames, as entidades de classe têm publicado protocolos. A Sociedade de Fechner, por exemplo, publicou em abril que os exames de imagem não devem ser indicados para pacientes com sintomas leves, a não ser que estejam com risco de progressão da doença. Na mesma linha, o Colégio Brasileiro de Radiologia também não recomenda os exames de imagem para pessoas assintomáticas ou com sintomas leves, mesmo que estejam com resultados positivos nos exames de rastreio. Já para casos de sintomas mais graves, os exames de imagem são indicados, inclusive para descartar outras infecções respiratórias que se assemelham ao Covid-19, como a gripe H1N1. Além disso, são determinantes para entender os efeitos do vírus SARS-CoV-2 no corpo humano. E encerro aqui esta série de apresentação. Esperamos ter ajudado e ter contribuído um pouquinho para o conhecimento de cada um.